Ok. Bom dia, meus irmãos. Privilégio de estarmos aqui na casa do nosso Deus para aprendermos mais sobre a sua palavra. Apenas os jovens ficam aqui, tá? E aí nós vamos ter mais umas 2 semanas, provavelmente, em que os jovens vão ficar por aqui mesmo. A gente está terminando a reforma lá em cima, tá certo? Então, eu gostaria de já começar orando com os meus irmãos, pedindo mais uma vez a direção de Deus nesse momento. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pelo dia do Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua presença, na Tua casa, para Te louvar, Te bendizer e aprender um pouco mais sobre a Tua palavra. Peço que o Senhor nos ajude, nos direcione nessa manhã, para que tudo que venha a ser aprendido aqui seja usado para a honra e glória do Teu nome, Pai. Cuide daqueles que por algum motivo não puderam estar aqui, que o Senhor esteja abençoando suas vidas e que logo mais no culto à noite possamos estar reunidos mais uma vez. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deixa eu só fazer uma indicação aqui, ó. Introdução aos Evangelhos. Grande parte da aula foi tirada desse livro aqui. É o livro que o Sibima, inclusive, usa nessas aulas de introdução aos Evangelhos, tá certo? E aí, deixa eu só fazer um comentário sobre esse tipo de aula. Eu já falei antes, mas é sempre bom lembrar. Esse tipo de aula não é o tipo de aula que a gente vai usar muito a Bíblia, certo? Então, nós até vamos ver alguns textos aqui, mas a gente não vai entrar diretamente nos evangelhos. Cada professor vai ter a sua aula para falar sobre cada evangelho. A ideia aqui é fazer uma introdução, dar algumas informações necessárias, informações básicas, para que a gente possa entender melhor os evangelhos. Então, eu peço um pouquinho da compreensão dos irmãos nesse sentido, mas, claro, nós vamos usar alguns textos aqui, inclusive textos fora dos evangelhos, para aprender um pouco mais sobre esse contexto, tá certo? E aí, a nossa aula hoje vai ser dividida em 4 partes. Vamos fazer uma introdução, e aí nós vamos focar basicamente em 3 contextos. O contexto político, o contexto religioso e o contexto socioeconômico, tá certo? À medida que a gente for vendo, vai ficando mais tranquilo para os irmãos. Então vamos lá com a introdução. O que eu quero tratar aqui nessa manhã é basicamente sobre o período intertestamentário, que é o quê? Depois de Malaquias e antes de Mateus. Em algumas Bíblias tem só uma folha em branco, né? Só que essa folha em branco, ela não representa exatamente tudo que aconteceu. Às vezes a gente pensa que eu estou só passando de um livro para o outro, mas na verdade aconteceu toda uma história ali que a gente precisa se ater e aprender um pouco mais sobre ela. Tá? Então, nós vamos ver basicamente na aula de hoje sobre esse período intertestamentário, que vai nos ajudar a entender um pouco mais quando a gente chegar propriamente nos evangelhos, tá certo? Então, esse período, alguns chamam até de período interbíblico, ou período do silêncio profético, que nós vamos ver aqui, ele está entre o fim da literatura profética do Antigo Testamento e o início do evento Cristo. Qual seria o fim da literatura profética do Antigo Testamento? Alguns vão acreditar que é o livro de Malaquias, né? Apesar de que a gente sabe que Esdras e Neemias estavam bem próximos ali desse momento. Período de cerca de 450 a.C., por aí. Então, nesse momento ocorre o fim da literatura profética do Antigo Testamento. E aí esse período intertestamentário vai até o início do evento Cristo. O evento Cristo começa basicamente com Deus chamando João Batista, né? E o João Batista vai ser o equivalente, digamos assim, do profeta do Antigo Testamento. Ele vai ser a voz do que clama no deserto. Então, João Batista surge depois de cerca de 430 anos de silêncio profético, em que Deus não revelou Escritura. Nesse período, Deus não revelou Escritura. Nós já tivemos, há alguns anos aqui, uma aula sobre bibliologia, e eu falei exatamente sobre isso, sobre esse silêncio profético, e falei um pouco sobre os livros apócrifos. Como eu não quero repetir, eu trouxe algumas informações, algumas referências dos próprios textos apócrifos que nós vamos ver já já.
como eu estou falando, nessa época muito foi escrito, mas essa literatura ela não é considerada inspirada, ou seja, ela não está aqui no nosso cânon. Nós chamamos ela de literatura do Segundo Templo. Por quê? Porque exatamente foi o momento em que estava acontecendo o período do Segundo Templo de Jerusalém. Quem lembra quem construiu o primeiro templo de Jerusalém? Salomão, muito bem. Salomão construiu o primeiro templo, só que aí depois teve os problemas, né? Teve a divisão do reino e tudo mais. Quando eles voltam do cativeiro babilônico, inclusive Neemias trabalha na reconstrução dos muros e Zorobabel vai trabalhar nessa construção do segundo templo. E aí essa literatura, tudo que é escrito nesse período é conhecido como literatura do Segundo Templo. Como eu falei, não é inspirada. Nós chamamos também de os apócrifos, certo? E esse período nos ajuda a compreender os detalhes dos evangelhos. E aí eu trouxe aqui uma citação de Flávio Josefo, um importante historiador judeu. Ele não era cristão, mas ele contribui muito para a história do cristianismo com seus estudos, né? Olha só o que ele disse aqui. Desde Artaxerxes até o nosso próprio tempo, ele está falando aí desse período interbíblico, tudo foi registrado. Então está tudo escrito. História dos Macabeus, Judite, está tudo escrito. Mas esses escritos não foram considerados com a mesma autoridade dos registros anteriores. Ou seja, eles não estão no mesmo patamar das escrituras, porque a sucessão exata dos profetas não existia mais. Ou seja, Deus não estava mais levantando profetas nesse período. Então, o que foi escrito serve como fonte histórica, serve como fonte de estudos, de cultura, tradição, costumes, mas não entra no cânon bíblico. Ou seja, não é inspirado por Deus. E aqui a prova disso são alguns textos que a gente encontra nos próprios livros apócrifos. Eles não se consideravam como parte da Escritura. Trouxe 3 exemplos aqui. O primeiro está lá em 1 Macabeus 9:27, que diz assim: a opressão que caiu sobre Israel foi tal que não houve igual desde o dia em que tinham desaparecido os profetas. Ou seja, ele está falando de um tempo em que ele diz, olha, não existem mais profetas. Nesse período nós vamos ver que surgem pessoas, rabinos, os próprios fariseus nós vamos ver. E aí a função desses homens não é produzir cânon, mas interpretar, ajudar na interpretação do que já tinha, do cânon do Antigo Testamento, certo? Outro exemplo aqui em 2 Macabeus 15, 37 e 38, é assim que o livro termina. Por isso aqui ponho fim à minha narrativa. Se o fiz bem, de maneira conveniente a uma composição escrita, era isso que eu queria. Se fracamente, de modo medíocre, é o que consegui fazer. Está percebendo como esses próprios livros, eles não rogam para si a autoridade de escritura? Jamais um escritor bíblico falaria dessa forma. Sempre que vem uma revelação, uma profecia, algo do tipo, como é que o profeta diz? Assim diz o Senhor, cheio de autoridade. E aqui os apócrifos, olha, se foi medíocre o que eu escrevi, foi o que deu para fazer, certo? E o último exemplo, está lá no livro de Eclesiástico, não confundir com Eclesiastes. O prólogo desse livro começa assim, ó. Exorto-vos então a consagrar a leitura deste livro com boa vontade e atenção muito particular. E a perdoar-nos, se apesar de todo o esforço de interpretação, não conseguimos encontrar palavras adequadas para expressar certos conceitos. O autor pede perdão. Olha, você vai nos perdoando aí qualquer coisa se não deu para a gente explicar direito. Jamais um texto inspirado por Deus seria escrito dessa forma, certo? Então, os próprios apócrifos testemunham contra si, dizendo, não, nós não somos escritura, estamos abaixo. Eu não vou me deter muito nesse assunto aqui, porque nós já vimos nessa aula de bibliologia. Se não me falha a memória, está no YouTube também. E aí, feita essa introdução do tempo interbíblico, ou do tempo intertestamentário, a gente vai olhar um pouquinho o contexto político da época. E aí, não era para eu ter colocado, ó. Desde o período de libertação do cativeiro babilônico, até o evento Cristo, como nós estamos vendo aqui, Israel foi dominado por algumas nações.
Você lembra qual é a primeira, assim, que dá aquela pescada aqui? Pronto, Império Medo-Persa, né? Para eu não vacilar, já me disse qual é o outro. Depois do Medo-Persa. Eu ouvi. Grego. Depois do grego. Depois do grego tem um período de uma certa independência, e aí já período do Império Romano, certo? Então nós vamos ver aqui, claro, não vai dar para ver tudo, são só algumas informações que são úteis para a gente entender um pouco os evangelhos. Nesse período de Israel sob o domínio medo-persa, que vai de 538 a 331, ou seja, cerca de 2 séculos aí, nós vemos Deus usando o Império Medo-Persa para libertar Israel do cativeiro babilônico. E aí eu vou pedir para alguém ler aí para a gente. Os microfones estão à disposição, né? Esdras, capítulo 1, versos 1 a 4. Quem é que está com o microfone aí? Tem 2, né? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos exércitos, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá, que dentre vós é de todo o seu povo. Seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita. Os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Exatamente isso, nós não estamos entendendo errado. Deus usou um rei de um império pagão para ajudar a libertar Israel e também para ajudar no processo de reconstrução, inclusive do templo, certo? Então, o Império Medo-Persa foi usado por Deus para esse objetivo. Outro texto que a gente vai ver, Neemias capítulo 2, esse império também foi usado por Deus para a reconstrução dos muros de Jerusalém e do próprio templo. Neemias 2, versos 1 a 8. Quem pode ler? No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus, e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixassem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Amém. Então, Deus estava com Neemias, Deus estava em todo o processo, direcionando o coração de reis, inclusive, para a reconstrução dos muros de Jerusalém, do templo. Então, esse período serviu exatamente para
reconstrução, reedificação. É o povo de Israel voltando às suas raízes, né? Lembra, nem todo mundo voltou do cativeiro. Mas essas pessoas que voltaram, pelo menos o que nós temos como relato histórico, é que elas permaneceram fiéis, né? Foi um período de surgimento e propagação das sinagogas e um retorno à piedade da lei mosaica. As sinagogas são importantes porque, primeiro, você não tem templo. E aí como é que você vai se reunir? Para um judeu é importante essa questão da reunião solene, de você ter um local para adoração, para culto. E aí eles estabeleciam sinagogas em vários lugares. Isso é importante até para a gente entender, porque não existiam sinagogas no Antigo Testamento. E aí você vai começar a ler o Novo Testamento e você se depara com a palavra sinagoga, né? Inclusive nos evangelhos tem muito. Por isso que é importante a gente ter uma percepção de quando aconteceu, como aconteceu. A sinagoga vem para suprir uma necessidade do templo, certo? E aí esses judeus têm um retorno à piedade da lei mosaica. Acredita-se, inclusive, que é por causa do cativeiro babilônico que os judeus nunca mais tiveram problemas com idolatria de imagens. Ou seja, eles aprenderam a lição e aprenderam na dor, não foi? É claro que a gente sabe que eles tiveram outros problemas. E aí esse retorno à piedade da lei mosaica, muitos vão interpretar como uma espécie de legalismo, certo? Mas aí a gente vê adiante. Outro império que nós já vimos é Israel sob o domínio grego, certo? Vai de 331 a 167 a.C. E aí, mais uma vez, eu peguei só os pontos que nos interessam para a narrativa bíblica. Nós temos Alexandre o Grande conquistando o Império Medo-Persa. Vamos lá em Daniel. Daniel, capítulo 8, versos 5 a 8. Quem achar pode ler. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com toda o seu furioso poder. Até o 8, né? Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. É impressionante aqui, irmãos, a precisão dessa profecia. Esse bode, inclusive vai ter revelações posteriores, né, que vai falar sobre o bode, o carneiro e tudo mais. Os 2 chifres do carneiro, o Império Medo-Persa, e esse bode que vem, inclusive ele nem pisa no chão, né, sem tocar no chão, dando a ideia de velocidade, é Alexandre o Grande e seu domínio. Foi algo muito rápido. E aí ele domina com até certa facilidade o Império Medo-Persa. E aí o texto continua dizendo que desse chifre do bode, né, que é Alexandre o Grande, ele morre muito cedo, ele não deixa descendentes. E nós vamos ver aqui no decorrer que surgem 4 impérios gregos depois da morte de Alexandre o Grande, que são exatamente esses 4 chifres notáveis. É uma precisão assim, incrível. Nós temos também nesse período a expansão da cultura grega, né, nós chamamos de a cultura helênica. Daí vem a palavra o helenismo, certo? Vamos lá em Atos, capítulo 6, verso 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Pronto. Aqui o texto é exatamente que os helenistas, né, murmuram contra os hebreus. E aqui helenistas seriam judeus que não estavam mais vivendo em Jerusalém ou Israel, eles viviam distantes.
E provavelmente quando vieram fazer as visitações, né, que você tem que ir em Jerusalém 3 vezes no ano, se depararam com o Evangelho, provavelmente em Atos capítulo 2, e talvez até decidiram ficar por lá mesmo, certo? Então, esses judeus que estavam dispersos, né, tivemos algumas dispersões do povo de Israel, eles eram helenistas, ou seja, eles haviam abraçado a cultura grega, falavam grego, tinham costumes gregos, e aí nós vemos aqui nesse texto exatamente essa distinção. Esses helenistas estavam reclamando dos hebreus, para você ver como o helenismo havia de fato expandido por todo o mundo basicamente conhecido daquele período, certo? O idioma grego tornou-se a língua universal desse período e foi utilizado por Deus na escrita do Novo Testamento. Então, esse domínio grego é extremamente relevante para a gente entender por que Deus falou grego, por que o Novo Testamento está escrito em grego. Isso me deixa fascinado. Por quê? Porque Deus escolheu a língua franca, ou seja, a língua mais comum do povo. Praticamente todo mundo falava grego, inclusive até os judeus hebreus, né, nesse caso, como nós temos também os próprios apóstolos, Jesus falou grego, enfim, então a língua, o idioma grego estava sendo muito disseminado naquela época, e Deus usou isso para a escrita do Novo Testamento. Thales, Oi. só uma pergunta aqui, né? No caso, o domínio grego ele foi bem posterior ao escrito de Daniel. Qual foi o período ali, se os textos bíblicos já tinham sido escritos? Só uma questão de dúvida mesmo. Profecia de Daniel? No caso aqui ele fala sobre esse domínio grego, né? Aí você colocou aí que em 331 a 167 a.C. Mas aí no caso, foi naquele período interbíblico ali que aconteceu isso? Como foi assim? Isso, esse período de 331 a 167 é o período interbíblico. Vem depois do Império Medo-Persa. E Daniel vem séculos antes, né? Por volta de 580, por aí. É o período em que Daniel escreve, por aí vai. Então todo o Velho Testamento já tinha sido escrito. Todo o Antigo Testamento já estava escrito. Inclusive, já pegando o gancho aí do Paião, coloquei aqui, ó, LXX, não é? Alguém sabe o que significa? É 70 em romanos, né? É a Septuaginta. A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento, né? Do hebraico para o grego. Inclusive, alguns autores bíblicos usaram a Septuaginta para fazer citações. Então, você vê o domínio da língua grega nesse período, certo? A filosofia grega, por muitas vezes, é combatida no Antigo Testamento. Eu vou aproveitar para entrar um pouquinho na religião, e aí a gente já ganha tempo quando chegar lá, para ver esses 3 textos aqui, tá? Vamos lá em Atos 17, versos 16 a 18. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos temente a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que esse tagarela está tentando dizer? Outros diziam: parece que está anunciando deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então aqui Paulo já está combatendo a filosofia grega, alguns tipos de costumes gregos, né? Era um povo bastante idólatra, eles adoravam e cultuavam muitos deuses, e aí Paulo já está combatendo aqui. E nós vemos 2 filosofias, né? O epicurismo e o estoicismo, já presentes aqui nesse período. Outro texto, inclusive o João leu, né? Está no Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui, basicamente, é fantástico como João vai usar
uma palavra grega que era comum entre o povo grego, que falava sobre raciocínio ou razão. João vai usar logos, que na nossa Bíblia é traduzido por o verbo, né? Então, João pega esse conceito grego, também não era apenas grego, o povo do Antigo Testamento tinha essa noção, né, de um ser racional. Só que o que João faz é o seguinte: esse logos, essa razão que vocês gregos dizem seguir e acreditar, esse logos é uma pessoa. Esse logos se fez carne e habitou no meio de nós. Então, é fantástico como João faz a conexão aqui para Jesus. Então, o logos significaria essa razão divina, essa mente superior, ou mesmo essa sabedoria superior. E aí João já vai fazendo uma relação com Cristo. Ele é o logos de Deus, né? E aí o último texto que a gente vê aqui agora, 1 João, capítulo 4, versos 1 a 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Aqui João está combatendo o que seria conhecido como protognosticismo, ou início do gnosticismo, que fazia essa divisão entre o mundo físico e o mundo imaterial, dizendo que o mundo físico é mau, é ruim, e o mundo espiritual, o mundo imaterial, esse é bom. E aí eles diziam, Jesus não pode ter vindo em carne, por quê? Porque Jesus, sendo Deus, jamais se contaminaria com o mundo material, né? E aí João vai combater exatamente essa heresia, dizendo, olha, Jesus Cristo veio em carne. Todo aquele que disser o contrário, isso não vem de Deus, né? Então, perceba, ele já combatendo a filosofia grega de sua época, para vocês entenderem como o mundo grego estava predominante ali, predominando a sua cultura também, certo? Outro, aqui, né, mesmo na questão dos impérios gregos, nós temos uma divisão dos 4 impérios. Eu não vou gastar muito tempo falando disso, como eu tenho buscado fazer aqui, eu vou logo para o que nos interessa, né? Depois da morte de Alexandre, esses 4 impérios se dividiram, e 2 são bem importantes para entender a cultura de Israel e a história de Israel: os Ptolomeus e os Seleucidas. Os Ptolomeus ficaram mais ali na região do Egito, e eles chegaram a dominar por muito tempo Israel. Os Seleucidas ficavam mais no norte ali, Irã, Iraque, que hoje é conhecido, né? E também por muito tempo dominaram. E eles ficavam disputando o território de Israel, porque era uma região fértil. Israel era uma região fértil e eles tinham interesse nesse território. Aí nós temos aqui uma figura muito importante para a história, Antíoco IV, ou alguns chamam ele de Antíoco Epifânio, que viveu de 215 a 162. Ele era um governante seleucida, e no período dele, os seleucidas venceram os Ptolomeus e dominaram ali a região de Israel. E o que é que Antíoco Epifânio decidiu fazer? Ele decidiu helenizar, goela abaixo, né, obrigatoriamente, todo o seu território, inclusive Israel. E nessa helenização envolvia culto a divindades gregas, como Zeus, Poseidon e por aí vai. Então, o que é que ele decide fazer? Antíoco Epifânio, ele tenta introduzir o culto a Zeus no templo de Jerusalém. Exatamente na data, né, 167, a gente vai ver que encerra o domínio grego em Israel. Por quê? Porque eles se revoltam contra isso, né? Matatias, um sacerdote lá da época, ele se recusa, não vou introduzir elementos de culto a Zeus no templo, que é sagrado ao único Deus vivo. Então ele se recusa, ele mata o mensageiro, né, o emissário de Antíoco Epifânio, e a guerra começa, certo? Que é o que nós vamos ver com a dinastia dos Asmoneus. Os Asmoneus era basicamente uma família dos hebreus, né, uma família judaica ali. Era uma época de governo independente em Israel.
Irmãos, pouco tempo Israel foi de fato independente nesse período que a gente está vendo. Dominação persa, dominação grega, depois dominação romana. Esse período é singular, porque eles tinham uma certa independência. Eles conseguiram se libertar do Império Grego. Então, os reis sacerdotes tomaram poder. Então, lá era basicamente assim, quem era o sacerdote também tinha esse domínio político da época. Por isso que a gente chama de reis sacerdotes. E é nesse contexto que nós temos a revolta dos Macabeus contra Antíoco Epifânio e a profanação do Templo de Jerusalém. Eles se revoltaram de uma forma que expulsaram os gregos dos seus domínios. Essa revolta dos Macabeus, ela está muito bem registrada em 4 livros dos Macabeus que nós entendemos que são livros apócrifos. Mas apesar de não serem inspirados, eles têm muitas contribuições para a história do povo judeu, certo? E isso aqui é importante porque dos Macabeus, desses asmoneus, surgem 2 grupos que vão ser falados assim o tempo todo nos evangelhos, que são os fariseus e os saduceus. E aí qual é a diferença, né? Os fariseus, eles tinham o seu foco nos estudos das escrituras e numa vida de piedade. Os saduceus, eles eram mais focados na política. Por isso que nos tempos de Jesus, os saduceus eram os sumos sacerdotes. Eles eram os líderes do sinédrio, certo? E os fariseus, eles tinham mais essa questão de busca por espiritualidade, uma vida de piedade. Começa assim, certo? Mas nós vemos que com o passar do tempo, eles começam a ser dominados por uma frieza espiritual. E aí chega no período de Jesus. Isso é importante porque a gente percebe que na Escritura, o povo tinha muito apreço pelos fariseus e os saduceus. Não é verdade? A gente vê, as pessoas, né, o povo de Israel, tinham eles em alta estima. O que é que explica isso? Ora, eles são descendentes dos asmoneus, dos macabeus, e eles tinham, né, nos fariseus e saduceus essa figura de pessoas que lutavam pela pureza de Israel. E eles de fato começaram assim. Só que no tempo de Jesus, já vivendo o tempo de frieza espiritual, Jesus critica eles, né? E ele fala, olha, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Então, Jesus critica os fariseus e saduceus no seu ministério terreno. E aí, esse contexto já nos ajuda a entender de onde surgiram esses grupos, não é? Depois disso, já em 63 a.C. e durante todo o Novo Testamento, Israel está sob o domínio romano. E aí a gente já começa a se preparar para o evento Cristo, né? O Império Romano foi o maior império que o mundo já viu, até os nossos dias, tá? Ele dominava Israel na época de Jesus e dos apóstolos. Quando a gente fala que foi o maior que o mundo já viu, tanto em domínio, dominou praticamente o mundo de sua época, quanto em tempo, né? Foi um império muito dominante por muitos séculos, tá? A partir de Júlio César, começou o culto ao imperador. Isso é interessante por quê? Porque nós vemos exatamente Jesus indo contra isso, né? Quando ele fala, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, o que ele está dizendo? Olha, esses tributos, tá, entreguem a César, mas a adoração, o coração, a vida, pertence a Deus. Então, Jesus subvertendo aí o culto ao imperador, o culto a César, né? Vamos olhar aqui esses textos. João 19, verso 12. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Olha aqui a acusação que eles fazem tanto a Pilatos quanto a Jesus, né? Inclusive, irmãos, nós sabemos que por baixo dos panos, Jesus morreu porque os próprios judeus o odiavam, eles queriam matá-lo. Não todos, mas muitos judeus queriam a morte de Jesus, porque Jesus subvertia isso. Os próprios fariseus e saduceus, eles viviam incomodados com Jesus, porque o povo começava a ouvir Jesus e o povo entendia, olha, ele fala como quem tem autoridade. Então, os fariseus e saduceus estavam perdendo seu prestígio.
Então, por baixo dos panos, a gente sabe que a morte de Jesus foi um movimento judeu para tirar Jesus de todo o movimento ali religioso e político. Mas, oficialmente, Jesus morre, a acusação, basicamente, né? Tanto tem de blasfêmia, que ele diz ser Deus, né? Só que, para o povo romano, como é que chega a acusação, né? Ele está dizendo que é rei. Ou seja, ele está afetando, ou ele vai afetar, o domínio de César. Porque aqui não há rei senão César, né? Ele está dizendo aqui, ó, se você soltar Jesus, você está contra César. Então, olha a acusação que eles levantam contra Pilatos. Os judeus sabiam fazer essa manipulação política, não é? Outro texto que a gente vê, Lucas 23. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Aqui nós temos uma acusação, temos três, né? Esse homem está pervertendo a nossa nação, e o fato de se levantarem motins ou ficar tudo muito movimentado, os romanos não gostavam disso, porque a gente vai até ver aqui, né? A Pax Romana. Eles defendiam, né, que o império deles era um império de paz e prosperidade. Então, o próprio fato de Jesus sempre levantar multidões, quando falava publicamente ou algo do tipo, já gerava um certo desconforto. Outra acusação que eles levantam é: Jesus diz que não se deve pagar tributo a César. Isso é mentira, porque nós já vimos, né? Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a outra acusação, Jesus afirma ser o Cristo, o Rei. Inclusive, quando Jesus morre, o que é que fica escrito lá em cima? Este é Jesus, o Rei dos judeus. Então, assim, a acusação era exatamente isso. Ele vai querer tomar o poder de César, né, que deve ser o único rei de todo o Império Romano. Esse período favoreceu e muito o cristianismo. Nós vemos, irmãos, os romanos perseguindo os cristãos, mas isso é séculos depois, inclusive já começa no ano 70, né, e se estende pelos séculos a seguir. Mas no começo, o Império Romano, ele foi favorecer o cristianismo. Como? Primeiro você tinha a Pax Romana, como eu falei, e as pessoas gozavam de certa paz e prosperidade, certo? Então, os romanos entendiam que isso era primordial. E isso ajudou o florescimento do cristianismo. Eu creio que Deus estava atuando ali para que o cristianismo surgisse nesse contexto de Pax Romana. Outra coisa que favoreceu muito, as estradas, né? Os romanos construíam muitas estradas, e isso favoreceu para que com as cartas chegassem às igrejas, né? As viagens e tudo mais. E não apenas estradas, mas também viagens a navio. Paulo fez muitas viagens a navio, e isso foi otimizado pelo Império Romano. Outro fator é a tolerância religiosa, como eu falei. A perseguição não começa aqui, certo? Os romanos, eles eram bastante tolerantes que os outros povos tivessem as suas religiões. Eles só pregavam que você tinha que adorar o imperador, mas você podia ter a sua outra religião aí sem problema. E aí eles veem o cristianismo, inclusive os próprios judeus, né, como uma espécie de seita, como algo que surge no meio judaico. Então, eles nem quiseram combater no início, tá? Por causa dessa tolerância religiosa. Depois a coisa vai tomando proporções maiores e aí começa a perseguição. Outro ponto aqui é o direito romano. Paulo se valeu muito do seu direito romano, apelando para César, para ser capaz de chegar e pregar o evangelho a grandes autoridades do Império Romano, certo? Então, isso favoreceu muito a expansão do cristianismo. E aí, com tudo isso, com as contribuições do Império Medo-Persa, as contribuições do Império Grego, as contribuições do período da dinastia dos Asmoneus e as contribuições do Império Romano, olha o que é que o texto de Gálatas nos diz. Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei,
para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Essa plenitude do tempo, acredita-se, né, que Deus estava preparando todo o cenário ali para a chegada de Jesus. Então, uma língua só, a língua grega, um império favorável, um império tolerante, digamos assim, o Império Romano, líderes do próprio povo que estavam indo contra os costumes, que estavam indo contra a palavra de Deus. E Jesus surge para trazer o povo de volta, né? Como ele mesmo diz, eu não vim anular ou revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Então, todo esse cenário preparado para a chegada de Jesus, né? Na plenitude do tempo. E aí, chegamos agora no nosso contexto religioso. A gente já falou um pouco de religião aqui, não dá para falar de política sem falar de religião, principalmente nessa época, que eles não entendiam essa questão de separar igreja e Estado, nenhuma religião do Estado, né? Aqui não tinha o surgimento da igreja ainda. O ceticismo, então, surge como uma religião que desafiava o dogmatismo. Ou seja, eles não acreditavam que a verdade absoluta podia ser conhecida, certo? Então, eles diziam que se há uma verdade, não dá para chegar nela. Isso é muito parecido com o que os agnósticos dizem nos nossos dias, né? Alguém que abraçava o ceticismo evitava julgar, buscavam a paz e a fuga de perturbações. Então, eles só acreditavam que não dava para chegar na verdade absoluta. Como é que os evangelhos chegam para ir contra essa doutrina? João 14, verso 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso aqui é um ataque direto ao ceticismo, né? Jesus diz, olha, existe uma verdade sim. E essa verdade sou eu, né? Carne e osso. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida. Outro texto, João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então, não apenas a verdade, mas a vida eterna. É o único Deus verdadeiro. Isso aqui vai completamente contra ao ceticismo, né? Outra religião desse período, o judaísmo, e aí com bem maior relação nos evangelhos, né? Um judeu, primeiramente, irmãos, nos nossos dias já se tornou comum dizer que não havia e não há até hoje um judaísmo apenas. Existem vários tipos de judaísmo, certo? Mas aqui eu vou tentar ser genérico, né? O que a maioria abraça. A maioria dos judeus abraçam a Tanakh, que é o Antigo Testamento. Né? É a Bíblia deles, digamos assim, que para nós é o Antigo Testamento e que nós recebemos de tradição judaica. Os judeus também, eles têm o Talmud como um livro muito importante. No Talmud existem regras para uma boa caminhada de um judeu piedoso. Ou seja, eles não acreditam que o Talmud é inspirado por Deus. Claro que não. Eles não colocam esses outros livros no mesmo patamar da Tanakh, do Antigo Testamento. Mas eles usam esses outros livros como tradição, costume e como uma boa forma de você ser um judeu piedoso. Só que muitas dessas regras e interpretações, elas acabam sendo pervertidas. E aí nós vemos Jesus atacar exatamente isso. Vamos lá em Marcos, capítulo 7, versos 9 a 13. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se a um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor,
então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, olha Jesus atacando aqui exatamente essas regras, né? Ele dizendo, olha, vocês criaram esse costume aí do Corban, que seria a oferta para o Senhor. E estão dizendo que o que vocês dariam para os pais de vocês, para ajudá-los, né? Agora é Corban. E vocês estão agora ignorando, né? Vocês não estão honrando pai e mãe. E aí, ao tentar seguir uma regra e um costume de vocês, vocês acabam não seguindo a palavra de Deus. Ou seja, Jesus está atacando exatamente isso. Olha, vocês estão começando a ser legalistas, né? E o legalismo é um tipo, né, de judaísmo presente. Nem todo judeu era legalista, certo? Mas muitos acabaram abraçando o legalismo e viam na prática das leis e na prática dos costumes uma forma de conseguir sua salvação, certo? Mas nem todos pensavam assim. Outro livro muito importante para eles, a Midrash. A Midrash era um livro com interpretações feitas dos textos bíblicos. Então, de novo, não é nova revelação, é só interpretação daquilo que já existia. E acredita-se que Jesus está atacando isso, né? É uma das interpretações possíveis, de que Jesus, ao pregar o Sermão do Monte, ele está atacando essas interpretações equivocadas dos fariseus, saduceus. Então vamos lá em Mateus capítulo 5, versos 43 e 44. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem pelaqueles que os perseguem. Então, uma interpretação válida é de que esse ame o seu próximo e odeie o seu inimigo seria uma interpretação do texto bíblico, certo? E a gente sabe, o ame o seu próximo, a gente sabe que é bíblico. Agora, esse odeie o seu inimigo, parece que eles tiravam de alguns salmos imprecatórios, certo? E aí Jesus vem com a interpretação correta, ele vem para corrigir isso, né? Fariseus, saduceus e escribas substituíram, entre aspas, os profetas em uma religião de tradição. Como assim substituíram? Substituíram no aspecto de autoridade, certo? Enquanto os profetas eram as autoridades do Antigo Testamento, e Deus estava revelando o cânon por eles, os fariseus, saduceus e escribas são essas autoridades do período em que Jesus teve o seu ministério terreno. Não que os fariseus, saduceus e escribas estivessem revelando o cânon, mas eles estavam trabalhando na interpretação e na prática dos costumes, né, envolvendo o cânon bíblico. Então, por isso que nós vemos eles em autoestima diante do povo. Vamos lá para Lucas 20, versos 27. Deixa eu ler esse, 27 ao 39. É uma passagem um pouco longa, mas a gente não vai ler todos os versículos, tá? Só para depois, se você quiser olhar essa perícope em casa com calma. Aqui os saduceus, e aí já dando um contexto para os irmãos, né? Os fariseus, eles acreditam, estou falando dos fariseus, eles acreditam em todo o Antigo Testamento, toda a Tanakh, né? Já os saduceus, eles defendem mais o Pentateuco, né? Eles acreditavam mais nos livros que Moisés escreveu. E os saduceus não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjos, por aí vai. E aí, eles vêm perguntar, né, verso 27, chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: mestre, Moisés nos deixou escrito, e aí a história segue, eles perguntando, uma mulher que casa com vários homens, na ressurreição, ela vai estar casada com qual? Esse era um argumento para ir contra a ressurreição. O próprio autor, né, Lucas, ele dá esse contexto, ó, homens que dizem não haver ressurreição. Então eles queriam colocar Jesus na parede. Aí olha como Jesus responde. Ele vai falar, né, que quando ressuscitam, não se casam, nem dão em casamento,
Mas o ponto que eu quero aqui é o verso 37 adiante. Ó. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Fantástico. Jesus usou o Pentateuco, ou seja, o texto que os saduceus diziam que era o único inspirado, né, que eles seguiam, e Jesus usa o Pentateuco contra eles, e diz, olha, a ressurreição ela é real, Deus é Deus de vivos e não de mortos. Aí olha o 39, então disseram alguns dos escribas. Peraí, por que os saduceus não responderam? Eles não dão o braço a torcer. Então disseram alguns dos escribas, parece que eles estão cutucando os saduceus, né? Mestre, respondestes bem. Dali por diante não ousaram mais interrogá-lo. Então, essas nuances, né, esses detalhes, a gente só consegue perceber se a gente estudar exatamente essa questão do período interbíblico, para a gente entender qual o público que Jesus estava falando, né? Então, Jesus aqui combate o ensino equivocado dos saduceus. Para finalizar, contexto socioeconômico. Aqui eu coloquei, não sei se está dando para... É mais ou menos, né? O contexto socioeconômico, coloquei algumas regiões aí de Israel. Se não ficou legal aí no mapa, dá para a gente seguir aqui, ó. As principais regiões são Galileia, Samaria e Judéia. Galileia fica mais ao norte, certo? E foi onde Jesus passou muito tempo, certo? Inclusive, ele morou na Galileia. Inclusive, né, alguns textos mencionam ele exatamente nesse aspecto, né? Como sendo o Galileu. Temos também a região da Samaria, e nós já vamos chegar nesses textos, que fica no meio do caminho aí entre a Galileia e a Judéia. E logo abaixo temos a região da Judéia. Ela está grande assim, ó, só que a maior parte desse território, grande parte desse território, digo melhor, é deserto, tá? Então, basicamente, você foca nas cidades povoadas, tá bom? Vamos começar com a Galileia aí, Mateus capítulo 4, versos 12 a 17. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Maravilhoso. Os judeus, né, o povo que morava basicamente na Judéia, eles tinham um certo preconceito. Com Samaria a gente já sabe, né? Inclusive a gente vai falar depois. Mas eles também tinham um certo preconceito com o pessoal da Galileia, porque eles acreditavam que os judeus de lá, eles não estavam guardando a pureza. Eles estavam se miscigenando com os gentios. Por isso que ela é considerada a Galileia dos gentios, né? Como o texto está descrevendo aqui. Então, os judeus, eles tinham essa certa ressalva com os galileus, tá? E aí é interessante, Jesus vai morar exatamente lá. E nessa região da Galileia, passava-se muito comércio, tá? Você tem aí o mar Mediterrâneo e você tem as terras mais ao oriente. Então, o pessoal passava pela Galileia. Muitos povos de várias nações passaram por esse território e provavelmente ouviram a pregação de Jesus: se arrependam, porque está próximo o reino dos céus. Então, estratégico, um lugar estratégico que Deus direciona para que Jesus tenha uma parte do seu ministério lá, não é? Na Samaria, texto bem conhecido da gente, né? João capítulo 4, versos 1 a 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus,
Fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Então Jesus está deixando a Judéia e ele vai voltar para a Galiléia, né? E aí o texto comenta que tinha que passar por Samaria. Alguns judeus decidiam fazer o quê? Eles decidiam contornar. Isso levava mais tempo de viagem. Pensa aí, alguns viajavam a pé, ou usavam algum animal, né? Então, contornar Samaria levava bem mais tempo. Por quê? Pela aversão que os judeus tinham de Samaria. Se eles já tinham uma ressalva com os galileus, Samaria, então, era bem abaixo. Porque eles tinham a questão lá que, inclusive, a mulher samaritana vai falar, né? É uma rixa religiosa, exatamente. E aí, Jesus passa pela Samaria. E o interessante é que, a gente não sabe, mas provavelmente, né? Jesus já tinha tudo planejado. Passar por Samaria, ficar lá no poço, esperar a mulher samaritana para mostrar-se como Cristo, né? Então, isso a gente consegue perceber se a gente tiver essa noção geográfica, socioeconômica do povo, né? Na Judéia, não coloquei nenhum texto, porque na Judéia acontece muita coisa. Acontece o nascimento de Jesus, né, de Belém, na Judéia. Seu batismo, às margens do rio Jordão, provavelmente ali na região da Judéia. Sua morte, né, em Jerusalém, a cidade principal daquele território. Sua ressurreição e o seu retorno. Zacarias profetiza, né? Ele precisa vir e pisar no Monte das Oliveiras. Certo? Então, tá aí as principais regiões. Passando o Jordão, né, para cá, nós temos também outras regiões de Decápolis, né? Jesus, inclusive, fez milagres aqui. Mas eu coloquei só as regiões a oeste, tá bom? Paião? Uma dúvida, né? A Galileia pertencia ao território dominado ali de Israel, né? Aí, historicamente, como é que essa região foi mais povoada por não-judeus do que judeus? No caso, gentios, né? Exatamente por essa... Lembra, é um território que muitos gentios passavam. E, inclusive, eu não vou lembrar aqui exatamente dos nomes, mas os romanos tinham governantes diferentes para esses territórios, certo? Herodes, se não me falha a memória, era daqui da Judéia, né? No período do nascimento de Jesus. Então, Judéia e Galiléia tinham também essa distinção para os romanos. E aí, como eu já falei, né? Passavam muitos gentios pelo território da Galiléia. Alguns elementos de coesão social e judaica, né? Como é que esse povo, mesmo depois de tanta dispersão, de tanta perseguição, como é que esse povo permanece coeso, unido? Primeiro, eles tinham uma coesão muito forte por causa de Jerusalém. Lembra, todo judeu tinha que ir pelo menos 3 vezes, né, por ano a Jerusalém. O templo também os unia. Mesmo aqueles que viviam em outras partes do mundo, eles tinham esse costume de orar direcionado ao templo. Lembra de Daniel? É uma oração direcionada a Jerusalém, também porque entende-se que ali é onde Deus tabernaculava, né? Onde Deus habitava no meio do povo. E também os rituais, né? De sacrifício que a gente vê no Antigo Testamento. Quando o templo é destruído, aí a gente vê a questão do surgimento das sinagogas, que também, é o último ponto aqui, serviu muito para manter os costumes do povo. Porque nas sinagogas eles liam a Tanakh e traziam suas interpretações e por aí vai. Outro elemento de coesão, o idioma hebraico. Por mais que os judeus, né, se dispersassem, provavelmente eles continuavam, né, tendo o hebraico como sua língua mãe, sua língua raiz, certo? Outro ponto, a própria Tanakh, o Antigo Testamento, né, trazia muita coesão para eles. Que era um povo que tinha uma história em comum e um Deus em comum. Já caminhando para o final, as classes sociais. Você tem a elite, né, que são as pessoas que estão ligadas ao Império Romano.
Inclusive, alguns colocam nessa elite publicanos, que eles tinham essa questão de cobrar impostos, né, entregar ao Império Romano, e eles tinham um certo grau de riqueza acima da classe normal lá. Mas, claro, eram mal vistos pelos judeus. Os religiosos estão numa categoria abaixo, né? Sacerdotes, fariseus, saduceus. Inclusive, essas pessoas mesmo, elas tinham uma certa... eles tinham problemas com os romanos, não apenas por serem dominados por eles, né? Mas por muitas vezes serem rejeitados. Os romanos, eles não entendiam esses líderes religiosos como fazendo parte da elite mesmo, né, do povo, que seria a elite ligada ao império, né? Temos a classe média e baixa, e aí você coloca Jesus e os apóstolos. Então, Jesus e os apóstolos, longe de serem ricos, né, eram pessoas comuns. Alguns estudiosos vão chamar de povos da terra, que eram pessoas que tinham seu trabalho, né? Os romanos não viam com bons olhos, também os gregos não, né? Essa questão do trabalho braçal. Já os judeus, eles viam isso como, de fato, tem que trabalhar, né? O trabalho como uma bênção dada por Deus. Então, Jesus e os apóstolos, eles eram muito ligados ao trabalho braçal. Provavelmente, Jesus aprendeu marcenaria com José. E os apóstolos, muitos deles eram pescadores, né? Então, classe média e baixa ali. E abaixo disso, você tem os escravos. Só que, eu já vou fazendo aqui a ressalva, que muitos acusam a Bíblia de ser pró-escravidão. Na verdade, esse tipo de escravidão relatado nas Escrituras é bem diferente do que se teve no Brasil, tá? Não era motivo racial e não tinha essas questões tão ligadas à cor da pele. Eram mais por motivos militares e econômicos. Oi. Inclusive, a palavra escravo vem da palavra eslavo, certo? Que era um povo que os romanos dominavam. E era um povo majoritariamente branco, né? Então, é completamente diferente do que vimos no contexto brasileiro. E, por último, valores culturais orientais. Às vezes a gente esquece, mas a Bíblia ela foi escrita num contexto oriental. Israel faz parte ali, né, de o povo do Oriente Próximo ali, cultura oriental. Então, eles têm muito forte a questão de honra e vergonha. Né? Eu vou defender a minha honra, ou então eu vou buscar fugir da vergonha, e por aí vai. Por isso que o adultério também era tido como uma espécie de vergonha, né? A gente não entende muito isso porque a nossa cultura não é muito pautada em honra e vergonha. Ela é mais pautada em culpa e inocência, tá? Outro valor cultural deles era o coletivismo. Também é muito distante da gente. O povo ocidental, né, a cultura ocidental, ela é bem individualista. Por isso, alguns textos vão ser delicados para a gente. Como o fato de, quando Acã peca, toda a sua família é punida com morte, né? Tem um texto, inclusive, lá em Atos, que Pedro diz a Cornélio, né? Olha, crê e tu e tua família serão salvos, né? Pode ser que seja uma promessa exclusivamente para Cornélio, mas também tem a ideia de que, tipo assim, Cornélio sendo o líder do seu lar, os outros iam se direcionar por ele. Então, tinha essa questão coletiva. Para a gente é meio distante isso, né? Eles também tinham a visão do caráter como sendo superior ao desempenho. Mais importante é o que você é, o seu caráter, do que o que você pode executar ou desempenhar. Na nossa cultura é bem diferente, né? Inclusive, o mercado brasileiro, ele é muito voltado para o desempenho, é o que você faz, não é o seu caráter. E muitos escolhem líderes políticos nesse critério também. Desempenho, é porque ele consegue fazer e não pelo caráter. E outra questão de pureza e impureza. Para o judeu, inclusive por todo o contexto do Antigo Testamento, essas leis de pureza, eles tinham isso muito forte, muito vívido, de buscar sempre a pureza. Eles, inclusive, tinham
essa questão medicinal mesmo, questão de não ter muitas doenças como os outros povos tinham, justamente por conta da pureza. Cuidado com a alimentação, exatamente. Então, tudo isso levado em consideração. E a gente conclui essa primeira parte de uma introdução aos evangelhos com esses contextos aí, político, socioeconômico e o contexto religioso. Amém? Vamos orar então? Eu sei que é muita informação, mas que isso possa ajudar os irmãos nos seus devocionais. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por termos aprendido um pouco mais sobre a história e que isso nos ajude a interpretar melhor as Escrituras, que possamos estar mais próximos do texto sagrado, nos ajudar a aplicar isso em nossas vidas e a viver de acordo com a Tua vontade, Pai. Que não seja apenas acúmulo de informação, mas que nos ajude para uma das nossas tarefas mais importantes, que é de leitura bíblica. Abençoa a tua amada igreja, nos direciona para mais próximo de Ti a cada dia. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém.